Bueno, minha gente, boa noite. Como é que vocês estão? Puxar um pouquinho do ladinho para não ficar tão feio. E como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos ficando consistentemente inconsistentes. Isso me preocupa bastante. Mas eu não quero deixar isso aqui morrer. É um negocinho legal, vamos continuar fazendo. Essa semana, vamos ver se esse fim de semana eu faço uma gavetinha aí. Olha o cara pensando profissionalmente no YouTube, velho. Que perigo. Mas pulamos uma quinta, né? Mas bora de novo. Primeira coisa, mudou a bolinha, né? Olha só. Tava eu e o Davi brincando de tirar um na cabeça do outro. E aí, olha só, a bolinha foi pra uma janela e se foi. Nunca mais foi vista a bolinha laranja de borracha. Aí uma vizinha, queridíssima, depois mandou mensagem 4 vezes pedindo coisa. Chato pra caralho. Ganhei uma bolinha da vizinha. Ou melhor, 2 bolinhas de tênis da vizinha. Aí vai virar um novo xodozinho, né? Talvez eu fique quicando na parede, mas vai ficar uma bosta pro vídeo. Mas vai ser um novo xodozinho pra, enfim, concatenar as ideias, né? E bora lá falar sobre um tema que estive pensando muito nos últimos dias e resolvi trazer aqui. Fiz um stories há um tempo atrás falando, era uma daquelas trendzinhas, sabe, que tu seleciona o negocinho lá e bota, que falava sobre 5 trabalhos inusitados que tu teve na tua vida. E aí eu fiz minha lembrança ali, né? Puxei que eu já trabalhei de empacotador em mercado, já trabalhei em escola, já fui vendedor de embalagem, já fui vereador por um dia. E aí eu pensei, caramba, cara, tenho 21 anos, mas, pô, deveras algumas experiências aí vividas no mercado de trabalho. Claro que muitas delas não foram tipo CLT, assinadinhas, bonitinhas, mas, cara, foi trabalho. Eu fazia o serviço por um período longo de tempo, sem ser o vereador, foi por um dia. Mas fazia esse serviço e ganhava dinheiro com isso. Isso me acompanhou, as outras coisas me acompanharam por no mínimo 6 meses. E a maioria deles por mais de ano aí. E aí eu pensei, caramba, cara, como eu já tenho experiência, né, em trabalho e nessas coisas. E aí eu comecei a pensar de uma frase, novamente, não lembro de onde eu li, não lembro como eu cheguei, como eu me lembrei disso, mas em algum lugar eu vi, que falava sobre a pessoa ser sênior, pleno, júnior, na nossa área de designer, de tecnologia bem famosa, e que, às vezes no conceito das pessoas, tu ser sênior, tu precisa ser uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, formada, mestrada, doutorada em tal área, e o que ok, faz sentido e também te dá um selo de que tu é uma pessoa sênior, né? Mas tu ser sênior, tu ser pleno, vem muito também do quanto tu já passou por aquela mesma tarefa, né? Por aquele mesmo problema, né? No teu trabalho, que tu consegue achar diversas maneiras de resolver esse mesmo problema. E aí esse pensamento dizia que um pleno e um sênior, um designer pleno e um designer sênior, têm a mesma capacidade técnica de resolver aquele problema. A mesma capacidade técnica. Eles vão chegar no mesmo resultado. Só que um pleno, ele tem 2 caminhos. Vou botar mais pro ladinho, que isso aqui tá me irritando ainda. Pô, não sou de editar, mas é que tava quadradinho, bonitinho no meio, no começo do vídeo, eu me joguei pro canto, cara. Ai, como urge a necessidade de eu ter uma coisa melhor do que isso. Como eu tava bem centradinho, eu joguei pra cá. Ô, beleza. Um pleno, ele sabe 2, 3 caminhos para resolver aquele problema. E um sênior, ele sabe 20, 25, porque ele já passou por aquilo diversas vezes. E isso, às vezes, se atém a uma coisa técnica mesmo, uma coisa efetivamente de fazer ali no Photoshop, no Illustrator, no nosso caso, ou também numa soft skill, de tu saber uma artimanha, de tu saber uma coisinha que vai te dar um traquejo, de tu saber que tal pessoa te dando tal informação, tu vai resolver de uma maneira muito mais fácil. E aí me peguei pensando, né, em qual momento de carreira eu estou. Claramente, não sou um sênior por eu ter 21 anos e trabalhar há 4 na área do design. Mas, porra, bicho, tem uma estradinha aí já, tá? Tava falando sobre trabalhos passados, né, antes de entrar pro design ali na faculdade.
sobre como as experiências daqueles trabalhos ainda me dão toques de coisas que acontecem hoje, assim. Pessoas que o cara encontra no trabalho e maneiras de resolver, lidar com o cliente, falar, meu próprio desenrolar aqui no YouTube, né? Meu próprio desenrolar com as pessoas advém muito dessa minha experiência aí, trabalhando com outras coisas, né? Que não na frente de um computador. E pensando nesse passado, pensando nessas minhas experiências de trabalho e nesse meu momento de carreira, me veio uma outra coisa super legal que eu queria falar aqui, que é sobre ter mestres na tua vida. Mestres mesmo, tipo, sei lá, no Kung Fu, o Oogway e o... Porra, tartaruga lá, que me esqueci o nome. Como é que é o nome da tartaruga, meu? Não, é o Oogway e a tartaruga, é o Shifu. Isso, o Oogway e o Shifu e o Po, né? Que eles são mestres do Kung Fu. E tu tem mestres durante a tua vida. E essas pessoas, às vezes, elas são mestres focadas em uma coisa, às vezes são mestres mais gerais. Mas é muito legal, né? E aí eu fui revivendo as minhas experiências passadas ali. Claro, desde sempre minha família esteve comigo, me ensinou, me guiou, me orientou, mas isso para mim é a parte, é uma coisa diferente. Tua família vai te guiar de qualquer maneira, ela vai ser pai, vai ser mãe, vai ser tio, vai ser vô, vai te ajudar de qualquer jeito. Mas os mestres, eles são pessoas fora disso, que vêm de outro lugar, de outra maneira, e te dão uma guinada na vida, sabe? Te levam para um lugar muito interessante. E aí eu me lembrei, até estava pensando no meu trabalho, no dia a dia, assim, depois eu entro nessa parte, me lembrando do meu primeiro professor de violão, o Anderson. Falei com ele esses dias, essa semana. E aí, me lembrei dele, cara, que com 6 aninhos cheguei lá, eu, com um violãozinho que eu ganhei da Dinda, para aprender violão. E ele também nunca tinha dado aula de violão. E, enfim, começamos as aulas ali do nosso jeito. Ele muitas vezes botava a cifra na música à mão e ele foi me ensinando toda a base, tudo, sabe? Fomos aprendendo e isso levou, acho que, se eu não me engano, 6 anos tocando na igreja ali e tudo mais, cada vez aprendendo, indo mais a fundo. Depois saímos das músicas de igreja, fomos para músicas nacionais e, enfim, pop, assim, da vida. E em dado momento, acho eu com 12, não sei se estou errado, se estou certo, por aí, ele chegou e disse para mim, cara, eu não tenho mais o que te ensinar. Tu precisa procurar outro professor, porque aqui tu vai só ficar aprendendo, não adianta eu ficar te dando aula. Isso é uma coisa, isso me pegou agora, sabe? Cara, o Anderson soube me reconheceu como um igual a ele e disse, tu precisa aprender mais, tu vai mais longe. E ele foi uma pessoa que me pegou pequenininho, que não sabia nada, e me largou como um cara que tocava violão, muito bem, por sinal. E disse, cara, vai buscar mais, vai voar mais. E ele foi o meu mestre nisso, sabe? Logo depois veio o Gilberto, que foi também meu professor de violão, só que foi diferente, ele já tinha bem mais alunos, ele já tinha um método de aprendizado, claro, aprendi muito com ele, não só em violão, né? Aprendi muito a gravar aparelhos de áudio, que até hoje eu estou a fim de comprar de novo, tudo que eu aprendi lá com o Gilberto. Assim. Então foi uma pessoa que me ensinou muito também, mas o Anderson, ao meu ver, foi um mestre mais diferente, que me pegou numa fase mais inicial, mais embrionária ali, e me guiou e me direcionou, sabe? Esse direcionar que eu acho que é o mais legal, né? Claro, também, agora, pegando minha colinha aqui, tem o Gabriel, né? Que logo o Gilberto foi ali com 15, a pandemia parou, o Gabriel apareceu aí com 18. O Gabriel também já contei aqui no YouTube, né? Como ele foi um cara que me ensinou sobre academia, sobre meu corpo, mas principalmente sobre mente, né? Ele não teve esse passar de bastão que teve com o Anderson, mas ele foi um cara que a gente chegou no ápice ali, né? Não sei se é ápice, mas até agora foi o ápice do nosso corpo, do nosso treino, da nossa dinâmica, e aí, no fim, a gente tomou cada um no seu rumo, ele seguiu fazendo, cada vez mais crescendo, fazendo as coisas dele, e eu também, mas, sabe, a gente teve um período ali longo, 2 anos, tranquilamente, de vivência quase que diária, claro, muito online, né, mas muito papo, muita troca de ideia, mas ele sempre como mestre, ele sempre me ensinando, sempre me guiando. E chegou um dado momento em que cada um foi pro seu lado, ele continuou com os projetos dele, eu continuei com os meus, mas ele é um cara que me guiou e me direcionou também, me levou para um caminho de vida, para um estilo de vida que mudou a minha vida.
Daí, logo depois, entrei na faculdade. Claro, professores também sempre foram grandes mestres, na definição da palavra, acho que quase, né? Ele te ensina sempre. Todos os meus professores que eu tive, lembro, acho que de todos que eu tive no fundamental e no médio, são queridíssimos, adoro revê-los. Na faculdade também, tive alguns professores que se destacaram mais do que outros por afinidade, a gente começou a ter mais papo e tudo mais. Foram grandes mestres também, mas na área do design, eu tive um cara que foi no meu segundo estágio, que me pegou cru. No primeiro foi, tipo assim, um estágio muito largado, sabe? Muito solto. E no segundo estágio, o Thomas, grande Thomas, me pegou, assim, ó, não sabia quase nada, errava uns negócios muito simples, sabe? De alinhamento, enfim, coisas de design, sabe? Leis básicas de design, e ele foi lá, me pegou pela mão, me ensinou, me direcionou, e a gente teve aí 1 ano e 7 meses junto lá na empresa. A gente trabalhou muito e eu evoluí muito, sabe? Me amadureci muito, a gente passou por muitas coisas, ele me deu muito desses macetes de um sênior, sabe? De maneiras de fazer que não vai mudar nada se tu fizer desse jeito ou de outro, mas é 10 vezes mais rápido. E no fim, eu saí da empresa lá, ele continua lá até hoje, se eu não me engano. Saí da empresa lá e me vi muito mais pronto, sabe? E aí ele também me instruiu a, cara, vai, tenta buscar um novo lugar, busca um novo desafio, tu merece mais, tarará. Mesma maneira que o Anderson, da mesma maneira que o Gabriel Cipá. Tô botando esses três como os três mestres, não sei. Se eu tô esquecendo de alguém, aí me desculpa, mas... Me desculpa, né? Foram meus, assim. Não sei se vão lembrar. Ele me direcionou e me disse, cara, voa. E aí, desde que eu saí, há 1 ano e meio já, faz um bom tempo, eu não tive mais essa pessoa, esse mestre, sabe, de carreira, ou de vida, ou de alguma tarefa. Hein? Meio que eu fui me virando por mim mesmo, fui pegando tudo que eu já sabia e fazendo. E tem se saído bem, sabe? Tem andado bem as coisas, o trabalho tem andado muito bem, graças a Deus. Me sinto um profissional bom, um profissional competente, rápido, assertivo, tudo isso. Mas, tentando chegar em um ponto que una tudo isso que eu falei, esse meu momento atual de eu estar pensando, né? Falei nos outros vídeos de querer uma comunidade, de querer puxar para esse lado empreendedor e de ir para esse lado de gestão, direção e tal, é bem complicado. Eu tô sentindo isso, né? De ser esse cara, de ser o mestre ainda. Não me sinto nesse patamar, não me sinto nessa, sabe? Nesse momento. Agora tô trabalhando e demandando, não vou dizer ensinando, né? Demandando mais 2 pessoas. E tem sido um desafio interessante, legal, tenho aprendido bastante coisas, mas ainda me sinto cru, sabe? Me sinto, às vezes, puxando muito para mim, às vezes me preocupando com pontos que não são importantes, aprendendo a lidar, aprendendo a falar, aprendendo a passar, aprendendo como dar o feedback e tudo mais. É uma experiência que eu tô tendo, é uma coisa que eu estou aprendendo. Mas deu para ver que claramente eu ainda não sou um mestre, não sou um sênior. Não acho que por experiência de trabalho, tipo, efetivamente, eu sei exatamente como fazer, digo como fazer, só que sinto que a soft skill ainda falta, esse lidar, esse traquejo com pessoas, falta, sabe? E não me vejo como um sênior, não me vejo como um mestre ainda. E falando hoje com o Léo, meu amigo, no Discord aí, a gente estava falando sobre isso também. Ele perguntou do vídeo e tal, eu falei que ia falar sobre, a gente começou a conversar. E ele me comentou, agora entrei numa nova empresa e tudo mais, e eu tô com essa pessoa, tô com esse mestre, tô com essa pessoa superior que vai me ensinar, que vai me guiar, que vai me dar os macetes. Eu falei, tia, se pá que eu tô sentindo falta disso. Já faz aí, como eu falei, 1 ano e meio que eu tô sem, que eu parei de trabalhar com o Thomas, a gente conversa, a gente ainda pensa em fazer coisas juntos no futuro, mas não tô com esse mestre há 1 ano e meio e tô talvez sentindo a necessidade, sabe, de ter a pessoa que vai pegar meu irmão, a gente vai falar todo dia, a gente vai refinar os pontos que eu tenho, tá errando aqui, tá errando ali, melhor fazer aqui, melhor fazer ali,
E, sabe? Tô sentindo essa falta. Me realizei ela hoje, mas ela talvez explique várias das dúvidas que eu tenho tido no trabalho de design efetivamente, e nessa expansão aí para empreendedor e diretor aí, tentando fazer consultoria de design e tudo mais. Porque, novamente, eu sinto que eu tenho talvez a técnica do negócio, sei fazer, não tem nada de errado, fecha o arquivo certinho, a cor fica bonita, mas falta aquele cara ainda, aquele mestre que vai dizer, cara, quando tu for entregar, quando tu for... Não sei, entendeu? Mas é super importante. E eu queria trazer isso mais como uma forma de reflexão, acho que não vai ter nenhuma conclusão aqui, de tipo, além de, cara, valoriza os mestres que tu teve na tua vida e eles provavelmente te ensinaram muito mais do que efetivamente eles queriam. Voltando ao papo que eu tive com o Anderson, conversei com ele essa semana, ele me falou, cara, tu me ensinou muito sobre música, sobre como é ser um professor, como é isso, sabe? Então, pô, é legal eu, uma criança de 6 anos, conseguir ensinar algo a alguém, claro que completamente inconscientemente, né? Mas eu contribuí, eu passei na vida daquela pessoa e eu fui importante. E se Deus quiser, um dia isso vai ser... Eu vou conseguir falar que, pô, fui mestre, tenho vários pupilos, vários discípulos aí pelo mundo, porque é bom, tchê, é bom. Eu gosto de lembrar disso. E eu sei que eu tô esquecendo de pessoas aqui, quando eu citei aqui. Sei que eu tô esquecendo, mas de pessoas que passaram pela tua vida, te acompanharam por um momento e sabe, te ajudaram a trilhar aquele caminho. Existem pessoas que te ensinam, existem pessoas que estão contigo, mas não te levam para nenhum caminho, não te induzem, não te guiam, não te impulsionam para nenhum lado. Elas só são pessoas legais, é bom de ter aquele momento, aquela parte da vida e até para a vida toda, mas elas não necessariamente te fazem mudar. E esses mestres, essas pessoas que tu tem ao longo da tua vida, e eu tenho certeza que todo mundo teve, se tu não tá lembrando, ouvindo isso, não tem uma pessoa na mente, acredito que tu só não reconheceu, mas todo mundo passou por alguém, passou por um período, um professor na escola, por enfim, um professor de natação, um professor de karatê. Acho que todo mundo vai ter e tem muito a aprender, tanto para a carreira quanto para a vida, com essa pessoa, mesmo que vocês não tenham mais contato, mesmo que seja só uma coisa do passado. Vou revisitar mais, vou tentar lembrar se eu tenho algum macete que eu já tenha ouvido de algum mestre meu e não tenha dado, não tenha usado hoje no dia a dia, mas enfim, seguimos aprendendo, seguimos tentando chegar na senioridade da carreira. E para ser um sênior de vida, acho que tu só tem que ser velho mesmo, não adianta. 21 anos não vai chegar, tu não vai ser um sábio ser humano, sábio homem, mas na carreira dá para ser. Na carreira dá para ser, porque desde os 11 anos na peleia é difícil tu não ter experiência, né? Tá louco, por isso que a lata é findada. Carrinho de prefeitura aqui é difícil. Tá na lida desde os 11, meu. E é bom. É bom porque eu sinto que isso é um diferencial muito grande na minha vida. Valeu? Tô louco pra me abafar, olha, as orelhas tão quentes, todo vermelho, mas é que tô quentinho, né? Quentinho, olha a coisa boa. Espero que tenha sido uma reflexão legal, que se tu quiser conversar sobre isso, tô 100% à disposição. Quero que esse YouTube seja para isso, pra gente conversar. Se quiser me chamar, quiser ligar, quiser comentar, quiser sugerir, eu tô muito aberto, isso aqui é muito legal. Eu passo muito tempo dos meus dias pensando sobre coisas assim e botar para fora é bom de até propriamente. Valeu? Tamo junto. Agora com uma bolinha menos maleável, mas sempre com... Olha aqui, elas combinaram agora, velho. Puta, agora tem uma identidade visual, meu. Esquece, pai. Esquece. É o cara da bolinha amarela neon.